Paz, meus queridos, bom dia. Mais um dia em que nos rendemos ao Senhor, em que o que mais queremos é a sua presença, porque Ele tem cuidado de nós. A cada dia, seu amor, sua bondade e as suas misericórdias se renovam em nossa vida. Por isso, estamos alegres e sabemos que Ele é o Deus das causas impossíveis, inclusive nas nossas vidas. Não só quando nós lemos passagens bíblicas onde Deus interveio com provisão, com livramento, com cura, mas também em nossas vidas. Ele faz o mesmo. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Vai ser esse Deus de amor. Nós podemos ver aqui em Êxodo 14, o povo estava sendo perseguido, pois haviam separado, fugido das mãos impiedosas de Faraó. Mas nós percebemos que lá estava o povo, acuado, cercado por montanhas ao lado, pelo exército inimigo atrás deles e pelo oceano bem na sua frente. Aos olhos humanos era impossível escapar. Mas lembre-se, impossível é território de Deus. Esse texto nos mostra o nosso Deus, dando uma reviravolta nessa causa que para eles, os israelitas, estava perdido. Mas Ele foi agindo. E Ele foi trabalhando inclusive com o povo. Porque no primeiro instante nós vemos aqui no versículo 15 que diz assim: disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus está repreendendo a inércia do povo. Às vezes, eu e você estamos com um problema tão grande que nós ficamos até como que paralisados, sem ação, inertes, como umas estátuas, sem saber o que fazer, como reagir. Nesse momento, Deus nos dá um safanão, um tratamento de choque, pois sempre há uma solução da parte de Deus. Sim, mas em primeiro lugar, para a solução, tem uma parte que cabe a nós. E essa parte Deus não faz. Como aqui, eles tinham que marchar. Deus não ia marchar por eles. Ao povo cabia naquele momento fazer o que Deus lhes ordenara: marchar. Diga ao povo que marchem, disse o Senhor. Para onde? Rumo à promessa, pela fé. Mexa-se, povo de Deus, saia da inércia, saia da sua zona de conforto, saia do comodismo. Se você ainda não enxerga, veja pelos olhos da fé o que Deus te prometeu e marche contra todos os obstáculos, contra todos os nãos. Marche, meus irmãos, minhas irmãs, marche, avance. Não fique acomodado, procura uma solução. Deus está do teu lado, mas a tua parte Ele não fará. O possível cabe a nós fazer. O impossível é a especialidade de Deus. E aqui nós vemos então no verso 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que ele estava fazendo ali com Moisés? Ele estava orientando e capacitando, dando instruções, dando estratégias de como proceder. E isso nós vemos na Bíblia com tanta frequência. Deus orientando, capacitando homens, mulheres, líderes para conduzir seu povo à vitória. O povo de Deus deve
submissão e obediência aos seus líderes, diz Hebreus 13, 17. Esse povo obedeceu. Se tivessem se rebelado ainda mais, não teriam tido livramento. Muitas vezes nós cristãos deixamos de ser abençoados por causa da rebeldia e de uma íntima decisão de desprezar os conselhos de pastores verdadeiros, de líderes preocupados, e muitas vezes também desprezamos a palavra de Deus. Dizemos que não é bem assim e queremos conduzir nossa vida pelos nossos próprios braços, pensamentos, opiniões e achismos. É claro que é preciso ser cauteloso, pois há muitos falsos líderes. Mas quando você pede revelação ao Senhor, Ele lhe mostra, e aí você seja cauteloso e se afasta. Mas graças a Deus, também há inúmeros líderes honestos, sinceros, que seguem os padrões dos líderes bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, que são verdadeiros homens e mulheres de Deus que estão consumindo suas vidas em favor das ovelhas. Afaste-se dos safados, mas submeta-se aos líderes de Deus que verdadeiramente têm se levantado, têm se colocado, têm sido orientados e capacitados para te conduzir à vitória. Aleluia! Nós podemos ver depois no versículo 17 em diante: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou Deus, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Aleluia e glória a Deus! Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda, e puderam passar em seco. Pois quando tinham passado em seco, nós vemos que novamente as águas se fecharam e tomaram todos os cavalos, os carros e os cavalarianos até o fundo do mar. Aleluia! Nós vemos que Deus também abre portas e protege a nossa retaguarda. Pelo poder de Deus, aqui nós vemos esse texto: o mar se abriu, os israelitas passaram a seco, e os egípcios fizeram a loucura de entrar nele depois, pagando com a sua própria vida por isso. Quando Deus abre uma porta, meu querido irmão, minha querida irmã, não adianta o inimigo tentar entrar por ela também para nos ferir pelas costas, pois quando Deus abre essa porta para nós, o próprio Deus se encarrega de proteger a nossa retaguarda, para que não sejamos vítimas de golpes traiçoeiros. Meu querido, confie no Senhor 100%. Nós precisamos entrar com confiança nas portas que o Deus nosso Todo-Poderoso abre à nossa frente, com confiança,
com a certeza de que Ele está conosco. Nós podemos saber que Ele provê o que necessitamos. Nós podemos ver também em outra passagem no Novo Testamento, em Mateus 19, mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para os homens era impossível fugir daquele exército numeroso de Faraó, mas para Deus tudo é possível. Até o mar Ele faz abrir e passar o seu povo em seco. E assim nós, em alguns momentos da nossa vida, nós nos deparamos com situações que parecem impossíveis de resolver. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e não achamos mais solução. Podemos nos sentir completamente perdidos, sem saber o que fazer. Mas é nessas horas que nós precisamos nos lembrar que há um Deus que é especialista em causas impossíveis. A importância de nós crermos no impossível. Mas junto a essa fé, nós precisamos atingir certos graus de maturidade e não agir como meninos espirituais. Nós temos que, diante das dificuldades, agir como homens e mulheres maduros na fé. Pedir ao Espírito Santo que nos guie, que nos instrua, que nos dê estratégias que vêm do céu, maduras, e que nós não sejamos impulsionados por nossas emoções para tomar atitudes precipitadas diante de situações, diante de causas que são humanamente impossíveis de resolver. Muitas vezes nossa falta de fé e de maturidade é o que nos impede de alcançar as coisas que parecem impossíveis. Muitas vezes eu e você ficamos de mimimi como crianças birrentas e não nos posicionamos como homens e mulheres maduros que pela fé vão ter estratégias de como sair dessa situação. Eu e você precisamos lembrar que Deus é tão generoso que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós já vimos na Bíblia casos onde o Senhor operou em causas impossíveis aos olhos humanos. A cura do cego Bartimeu, a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. Aos olhos humanos das irmãs não havia mais solução. A libertação de Pedro na prisão, tantos portões, guardas, aos olhos humanos era impossível, mas para Deus não há impossível. Essa é uma premissa que você precisa ter clara na sua vida. Diante de um obstáculo, diante de uma ruína, lembre-se, para Deus nada é impossível. Mas da nossa parte é necessário 2 coisas básicas: fé e maturidade para agir diante dessa situação. E mais, algo precioso, onde nós realmente alcançamos fé, é através da oração. A importância da oração em nossas vidas, se você soubesse, meu querido, minha querida. A oração abre o céu a nosso favor, abre portas, nos dá entendimento. Nós ouvimos a voz de Deus falar aos nossos corações, coisas que não imaginamos. Ele se revela, Ele traz à luz coisas que aos nossos olhos estavam escondidas. Devemos sempre recorrer à oração quando nós nos encontramos numa situação difícil e que aparentemente é sem solução. E nós devemos crer que Deus ouve nossas orações, que Deus ouve o nosso clamor e responde às nossas súplicas.
diante de tudo isso, fé, maturidade, oração, é preciso que você se posicione, acredite e receba o seu milagre. Deus está pronto para agir em nosso favor. Quem muitas vezes não está preparado, não está maduro, não tem fé suficiente, não está em comunhão íntima com o Senhor, somos nós. Por isso é necessário que eu e você tomamos posições enérgicas. Rejeite o mal, rejeite a dúvida, ponha-se numa posição de fé, haja como uma pessoa madura espiritualmente diante de Deus e jamais perca seu momento de oração e comunhão com o Senhor. E você vai receber tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Seja cura, seja na área financeira, esse caos que você está vivendo na sua vida. Seja na parte matrimonial, onde você acha que essa relação não tem mais jeito. Seja no seu ministério, onde você acha que não está avançando, que você não está alcançando um próximo nível. Siga esses passos. Fé, maturidade, oração e comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar abertos e disponíveis para receber as bênçãos que Deus tem preparado para as nossas vidas e também os ensinamentos pelos quais nós passamos, aprendizagens, capacitações ao longo do processo, para que possamos viver intensamente o propósito. Portanto, meus queridos, em meio às causas impossíveis que se apresentam diante de você, é importante lembrarmos que há um Deus que é especialista em realizar milagres e agir em nosso favor. Ele abre o mar, Ele abre portas, Ele cura cegos, Ele ressuscita mortos, sonhos mortos, projetos mortos, casamentos mortos. Um vale de ossos secos ganhou vida com a palavra do Senhor. Portanto, quando o profeta falou, quando ele profetizou, tudo começou a ganhar vida. E é assim com você. Você precisa ser maduro e ter fé para profetizar sobre a tua casa, sobre o teu matrimônio, sobre o teu ministério, sobre todas as áreas da tua vida que talvez haja uma lacuna a ser preenchida pelas bênçãos de Deus. Profetiza agora. Devemos crer que Ele é capaz de fazer todas as coisas e confiar plenamente na sua providência. Há uma causa difícil, impossível na sua vida? Deixa eu te dizer, não há o que temer. Não se desespere. Não ache que é o fim para você, não. Orientado por Deus, através dessa palavra, ou dos seus líderes, ou da Santa Escritura, o povo tem apenas que sair da inércia, da sua zona de conforto e marchar pela fé os caminhos que Deus está abrindo à sua frente. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, nos diz Lucas 1,37. E Charles Spurgeon nos disse: se meditamos nas promessas e levamos em consideração aquilo que ele prometeu, experimentamos a doçura delas e obteremos o seu cumprimento. Pela fé, posição de maturidade, oração, clamor e profetize, e você obterá o cumprimento das suas promessas. As promessas de Deus têm a garantia do caráter dele, que é fiel, verdadeiro, justo e poderoso para cumprir cada uma dessas promessas. Portanto, meus queridos, a promessa de hoje nos ensina
que não há impossíveis para Deus. Deus faz o que lhe agrada. O limite da sua vontade é o seu querer. O salmista declara: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Aleluia! Você pode agradar ao Senhor. Você pode tocar o coração de Deus a ponto de Ele fazer o impossível acontecer na sua vida. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Ali, quando nós não temos mais o que fazer, entra o agir de Deus. Assim foi que aconteceu com Jesus. Ele se tornou homem, ele morreu, ressuscitou e foi aos céus para nos salvar, para restaurar a comunhão nossa com Deus. Então, nós podemos nos apropriar dessa promessa de que não há mais um véu que nos separa de Deus e nós podemos acessar o nosso Deus. E essa promessa nos enche de fé, de esperança. E temos a certeza que não há problema em nossa vida que Deus não possa resolver. Portanto, que nesse dia, que eu e você possamos fazer uma análise interior, corrigir aquilo que ainda está desagradando a Deus e aí nos posicionarmos para estarmos prontos a crer e a receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus seja louvado em cada vez que é manifesta a sua glória. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.